Gente, olha só. Olha o caso que nós temos. Tem um empresário que ele diz que ele foi sequestrado, que ele foi mantido refém numa chácara em Ribeirão Preto, interior aqui de São Paulo. É o Ronan. Aí ele chega para a polícia e ele fala que ele foi abordado enquanto ele estacionava o carro, disse que ficou no cativeiro por 2 dias, foi contando toda a história. E através da história do Ronan, o empresário que procurou a delegacia, a polícia descobriu quem eram os sequestradores. Montou uma operação e conseguiu prender 4 pessoas. Quem está aqui é o empresário que chegou e procurou a polícia. Essa história vai ganhar uma reviravolta já já. Escuta aqui, fica comigo. Me dá os 4 suspeitos. A polícia monta a operação, prende o Gabriel, o Alan, o Diego, o Angelino e começa a interrogar todo mundo. Só que no meio do caminho a polícia começa a desconfiar. Quando a polícia vai colhendo os depoimentos, confrontando com o que o Ronan, o empresário que tinha sido sequestrado, falou, a polícia começa a desconfiar primeiro que ou ele pode ter sido sequestrado por engano, ou talvez ele contou uma história que não é bem assim. A polícia está desconfiada. Foi um falso sequestro ou foi um sequestro por engano? Vamos ver. Esse homem preso é suspeito de fazer parte de uma quadrilha de sequestradores. O grupo criminoso também é investigado por cárcere privado e roubos. 6 mandados de prisão temporária e 9 de busca e apreensão foram cumpridos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Guarujá, no litoral e também na capital paulista. As investigações começaram com o sequestro de um empresário em Ribeirão Preto, no dia 9 de dezembro. Ronan Franco Muniz, de 44 anos, foi abordado ao estacionar. 2 caminhonetes bloqueiam o carro de Ronan. 4 homens armados saem dos veículos. Eles retiram o empresário à força e o colocam no carro dos criminosos. As 2 caminhonetes usadas no crime foram encontradas em uma área de mata em cidades vizinhas. O empresário Ronan Franco Ruiz ficou 2 dias em poder dos criminosos. Ele foi levado a uma chácara que serviu como cativeiro na região rural de Ribeirão Preto. Segundo os investigadores, ele estava muito abalado psicologicamente, mas não estava ferido. Segundo o delegado, não houve pedido de resgate aos familiares de Ronan. A polícia investiga se ele foi pego por engano pelos criminosos. Infelizmente, ele trouxe uma história para a polícia que não é real, tá? A gente até entende no momento em que a pessoa foi libertada, que o nervosismo, as ameaças que foram feitas, né? Isso é natural. Mas a história que foi trazida para a polícia por ele não é real. De que ele foi pego por engano, de que houve um engano e envolvia até mulheres naquela situação, mas não é, isso não condiz com a verdade. Outra possível linha de investigação seria um desentendimento relacionado a dinheiro. A quadrilha agia com estratégia. Os criminosos usaram carros roubados nos crimes e capuzes para não serem reconhecidos. Ao prestar depoimento, Ronan disse que ficou com o rosto coberto o tempo todo. O delegado responsável pela investigação disse que encontrou mensagens no celular do empresário enviadas à família dele. Mas Ronan negou que tenha falado com os parentes. Isso leva a polícia a crer que os sequestradores tentaram se passar por ele. A partir do crime, a Polícia Civil da TEIC, aqui de Ribeirão Preto, fez as investigações imediatamente e, na mesma semana, conseguiu identificar várias pessoas que participaram do crime. Com a expedição dos mandados judiciais durante a semana, nós hoje prendemos 4 pessoas. 75 policiais participaram da operação. Um dos presos foi detido na capital. O suspeito foi localizado em casa, com a esposa e o filho recém-nascido. Ele foi reconhecido pelo empresário como o segurança do cativeiro. Outros suspeitos foram presos em Guarujá, no litoral de São Paulo. Os suspeitos devem ficar detidos por pelo menos 30 dias. A polícia faz buscas para apreender provas e identificar outros envolvidos. Ali nós temos, das pessoas que foram presas hoje, uma pessoa que fez o aluguel do cativeiro e os demais participaram da execução do sequestro.
Outras pessoas também participaram, outras pessoas também foram identificadas, mas até o momento só essas pessoas que serão presas e depois nós teremos uma outra etapa nas investigações. Que caso muito estranho, né? Muito nebuloso. A polícia não consegue chegar a uma conclusão, mas está pertinho. Sabe quando a coisa começa a clarear? Já a polícia vai descobrir. Tem alguém aí que está mentindo. Tanto que o repórter Gustavo Batista está me chamando agora, ele acompanhou a coletiva que a polícia concedeu agora há pouco em Ribeirão Preto sobre essa operação, que quer prender toda a quadrilha, não apenas os 4. E nessa coletiva o delegado inclusive falou que as informações do empresário vítima desse sequestro deixaram muitas dúvidas. A informação que o empresário sequestrado deu tem coisa que não bate. Qual que é a desconfiança da polícia, Gustavo? A polícia quer saber se foi um falso sequestro mesmo ou se foi um sequestro por engano. É isso que não bateu ainda, né, Gustavo? Olá, Passaia, boa tarde. Olha só, a Polícia Civil continua investigando ainda a motivação do crime e não descarta, inclusive, a possibilidade de um falso sequestro. Esse sequestro que aconteceu no início deste mês de dezembro aqui em Ribeirão Preto, quem foi sequestrado, inclusive crime registrado por câmeras de segurança, foi o empresário Ronan Franco Muniz, de 44 anos, e a libertação dele ocorreu 2 dias depois. Segundo as apurações iniciais, por que o caso pode ter sido aí um falso sequestro? Um sequestro por engano, né, também, conforme relatado pela própria vítima, depois que ela foi libertada do cativeiro. E em relação a até mesmo, né, existe essa investigação, né, se foi uma ação combinada com os criminosos, hipótese que ainda segue sob análise da Polícia Civil. Até o momento, então, temos, por enquanto, 4 suspeitos aí identificados e presos na capital e também no Guarujá. O 4º suspeito, ele seria responsável aí por alugar a chácara no interior de São Paulo, local utilizado aí durante a ação, né, este cativeiro aí para onde foi levado este empresário, e 3 homens teriam participação direta neste crime, esses 3 homens presos no Guarujá. Além disso, outros 2 homens envolvidos seguem foragidos e também seriam atuantes aí neste sequestro desse empresário. E aí, quem que foi preso hoje? Olha só, Gabriel Ferreira, de 33 anos, ele foi o responsável, né, pelo aluguel aí da chácara, preso na capital paulista. No Guarujá foram presos Alain Oliveira dos Santos Lima, de 29 anos, Diego da Silva França, de 29 anos, e Angelino Xavier dos Santos. Esses 3 presos no Guarujá. Seguem foragidos Pablo Gonçalves de Araújo, de 34 anos, e Ricardo Luiz de Souza Santos, de 47 anos. Eles também seriam moradores do Guarujá. E as investigações apontam que caminhonetes foram roubadas, clonadas aí para serem usadas na prática desse crime, como mostra, inclusive, uma câmera de segurança que mostra o empresário sendo levado pelos bandidos. E a polícia conseguiu chegar até esses suspeitos investigados de que forma? Por meio de impressões digitais encontradas na chácara, e também pela análise de câmeras de segurança aí de alguns lugares. Essas câmeras de segurança, essas imagens não foram divulgadas para não prejudicar as investigações. E apesar das suspeitas aí levantadas de um suposto sequestro, de um falso sequestro, o caso ainda é oficialmente tratado como sequestro, podendo haver, claro, dependendo das investigações, qualquer mudança nessa tipificação do crime. E a polícia também apura se o crime pode ter relação, inclusive, com a atividade profissional da vítima, que trabalha com câmbio, não sendo descartada, inclusive, a possibilidade de ligação com esse tipo de serviço. Voltamos com você, Passaia. Tá bom, obrigado, Gustavo. Tem uma desconfiança dos investigadores porque esse empresário realmente foi sequestrado. Você vê que quando os bandidos chegam, eles são truculentos. Por isso não tem dúvidas disso. O que os policiais acham que não está batendo é o motivo desse sequestro. Então tem investigador que diz, pode ser que o empresário tenha contado até a página B, que ele foi sequestrado, que ele foi mantido refém, mas não tenha contado a motivação que ele sabe. Os bandidos estavam lá e sequestraram esse homem por causa de alguma coisa que esse empresário sabe. Só que ele ficou com medo de morrer, ele foi e contou para a polícia que ele foi sequestrado, imaginando que a polícia não iria questionar. Não, mas conta aí qual que é o motivo, bate a real aqui pra gente. Talvez na cabeça dele os policiais não fossem tão incisivos, e eles estão sendo. Nós vamos prender uma rapaziada, mas... Por quê? Tem que contar o real motivo aqui. Por que eles estavam atrás de você? Agora, você vê que o Gustavo, no final do boletim dele, falou que a vítima lida com câmbio.
Seria essa a motivação? Agora, o delegado falou e não explicou nada. Mas, ao mesmo tempo, disse que o empresário sequestrado reconheceu o sequestrador. Se eu reconheço alguém, então eu fui sequestrado realmente, porque eu estou reconhecendo você, estou te apontando. Agora, o certo vai colocar todo mundo, os 4 ali, o empresário, os 4, e vai ter que explicar direitinho. Ou os 2 que fugiram é que são os mentores de toda essa história. A história está muito confusa, realmente. Vamos esperar. O Gustavo está lá com o delegado. A qualquer momento pode ser que alguém decida falar. A gente não pode acusar um empresário. Claro que não, ele é vítima nessa história. Ele foi sequestrado mesmo. Mas será que existe um motivo pelo sequestro que ele não quer contar? Se a polícia descobrir, que é o que os investigadores estão dizendo agora. Eles acreditam o seguinte. Como falou Lombardi, o sequestro existiu. Isso ninguém questiona. Mas por que o sequestro existiu? Talvez ele saiba e não quer contar ainda. E vai contar e pode ser que ele conte. E o Gustavo vai vir aqui para falar para a gente.